Olá, eu sou Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do curso de montagem da Revolution número 4. Agora a gente vai instalar o nosso kit, né? Acoplador, mancal, fuso, castanha, suporte da castanha, mancal, utilizando parafuso M6. Deixa eu pegar aqui o parafuso, ó. M670. Vai ser instalado nessa posição aqui, ó, um mancalzinho menor para baixo, acoplador para cima. E vamos utilizar também embaixo de cada um dos mancais esses dois espaçadores aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o espaçador debaixo do mancal e já vou fazer o parafuso, pegar a rosca no espaçador. O parafuso sair aqui do outro lado. Fazer isso nos dois. Beleza, olha só. Deixa o parafuso, ó, quase saindo aqui, porque daí fica mais fácil de fazer a fixação, tá? Olha só. Agora é só colocar no local e fazer a fixação. Então agora que o parafuso saiu do outro lado, a gente vai travar com arruela e porca de pressão. E agora é só fazer o aperto, tá? Com o auxílio de uma chave para travar na parte de trás, faz o aperto para fixar, não precisa apertar demais, só para travar. Aperta de um lado, depois aperta do outro, para não entortar o mancal, tá? Para ele não entrar torto, porque senão o plástico pode afundar de um lado e do outro não. Então aperta por igual sempre, um pouco de um lado, um pouco do outro. Então aqui eu já coloquei, agora a gente vai prender o de baixo. Mesma coisa, usa uma chave para travar e faz o aperto. Não precisa apertar demais, porque essas porcas são de pressão. Então depois que você apertou, que juntou, que travou o conjunto, não precisa apertar até esmagar. Apertou, ela vai ficar ali porque ela não solta, tá? Então tá feito aí a fixação. Então agora a gente vai fixar o eixo com apoio aqui do nosso eixo Z. Como que é feito? O eixo com apoio, ele já vem com algumas furações, mas que não vai coincidir com o nosso espaçador, certo? O nosso espaçador tem essa furação aqui. Geralmente, né, tipo 99% das vezes, o eixo com apoio, a furação dele não vai vir cortada do jeito certo, não vai bater com os furos aqui. Então, você tem que fazer a furação. Se você comprar o meu kit, eu já vou mandar furado corretamente para encaixar certinho, tá? Então a gente vai colocar o nosso eixo com apoio, o espaçador e vamos fixar na estrutura. Aqui tem que rosquear todos os parafusos e do lado de trás a gente vai prender com arruela e porca de pressão. Bom, já coloquei os dois, já rosquei o parafuso até sair do outro lado, coloquei a porca de pressão no outro lado, agora a gente vai travar e fazer o aperto. Aqui eu não coloquei a arruela, coloquei só a porca de pressão, tá? Não precisa apertar demais, aperta até todo o conjunto fechar e a porquinha de pressão ficar travada. Então tá aí, ó, o nosso conjunto todo fixado. Aqui na parte de trás, olha só. Ele fica todo faceado aqui, ó, dos dois lados, certinho. Aqui agora eu já vou colocar as cantoneiras, vão duas cantoneiras aqui nessa posição e duas nessa posição. Então a gente já vai fixar com parafuso M640, arruela e porca de pressão. Aqui agora eu vou fazer o aperto, mas eu não vou fazer o aperto definitivo, tá? Porque depois vai uma outra placa aqui em cima. Eu só vou apertar de verdade quando a gente colocar a placa. Mas eu vou apertar agora só para ela ficar na posição correta. Lembrando que o furo da cantoneira, olha só, ele tem um jogo, tá vendo? Você tem que deixar faceado aqui em cima.
Eu vou apertar um pouco, depois eu ponho na posição. Então olha só, eu vou deixar elas aqui, mas elas não estão presas, olha, elas estão moles, tá? Depois quando a gente colocar outra chapa, daí a gente vai prender certinho. Nessa parte de cima da cantoneira, vão parafusos também para fixar a outra placa que vai aqui. Só para já deixar os parafusos no local, a gente vai utilizar parafusos M6 30, com arruela e porca de pressão. Então eu já vou deixar o conjuntinho passado, para quando eu for colocar a placa, eu já ter todos os parafusos ali já certinho, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, um parafuso, 2 arruelas e uma porca de pressão. Vou deixar assim, só para eu já ter cada parafuso no seu local correto, para depois na hora de pôr a placa já tá tudo certo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fixar a placa principal do eixo Z. Nós temos que prender os plumb blocks nessa placa e acrescentar ela aqui na estrutura. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha placa principal e já vou prender os plumb blocks aqui, ó, nessa posição, com a abertura do plumb block nesse sentido, tá? Note que o plumb block ele tem um ajuste aqui, ó. Deixa o ajuste para o lado de fora para ficar fácil de você ter acesso. Não coloque ele, por exemplo, com o ajuste para o lado de dentro, ó. Porque daí fica difícil de você ter acesso. Coloca ele nessa posição, sempre com esses furos para o lado de fora, tá? A gente vai utilizar o parafuso M525. Vamos colocar os 16 parafusos dos plumb blocks. E nós não vamos apertar. Nós vamos deixar ele solto assim, ó. Nós vamos deixar ele solto, tá? Pra gente poder encaixar depois lá na estrutura sem fazer força. Olha só, eu prendi somente 2 plumb blocks, 2 na parte de cima, para ficar mais fácil de colocar aqui fazer a instalação. Eu vou colocar aqui por baixo que fica mais fácil para vocês verem. Então olha só, encaixa com bastante cuidado, porque senão você pode arrancar as esferas que tem dentro do plumb block. Colocou ele ali, ó, tá vendo? Ele sobe faceado com o suporte da castanha, tá? Faceado certinho, perfeito, tá? O projeto tá perfeito. Agora, para isso aqui não ficar solto, a gente vai travar com um parafuso, o mesmo parafuso M525, vamos travar aqui no suporte da castanha. Vamos colocar aqui, ó, só para ele ficar parado na posição. Eu não vou apertar, não vou travar o suporte da castanha ainda, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então agora a gente vai colocar os plumb blocks, lembrando de colocar o furinho aqui para o lado de fora. Vou inserir ele aqui, ó. E vamos colocar ele na posição e colocar os parafusos, tá? Coloca todos os parafusos, os 16 parafusos do plumb block, né? Dos 4 plumb blocks, 4 parafusos em cada um deles. Faz a mesma coisa com o outro plumb block do outro lado. Inseriu ele ali, colocou na posição, coloca todos os parafusos. Parafuso M525 com arruela. O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar todos eles somente para o parafuso entrar e ficar justo. Não vou dar aquele aperto final. Só para o parafuso entrar e até o final, mas sem apertar, sem travar. Tá vendo? Ó, empurrei ele até o fim. Quando eu vejo que ele encostou, que vai ter que começar a fazer força, eu paro. Então eu coloquei os 16 parafusos. Eu vou soltar agora o parafuso que estava travando o conjunto no suporte da castanha. Por quê? Se ele não está travado na castanha, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Olha a movimentação. Super macia, tá? Por quê? Porque nós colocamos os eixos com apoio paralelos. E o projeto está todo cortado na CNC, tudo com precisão perfeita, tá? Então olha só o encaixe como ficou. Agora que você tem certeza que o movimento está suave, daí você pode travar agora colocar os 4 parafusos do suporte ali da castanha para travar o conjunto. Não aperta até o final, coloca os 4 primeiro, faz ele ir até o final. Quando for começar a ficar, ter que fazer força, daí você para, faz os 4, daí sim começa a apertar. Então olha lá, vou rosqueando ele até eu ver que ele vai chegar no fim. Olha lá, aqui eu já tenho que fazer força, então eu paro. Vou fazer isso nos 4.
Agora que eu fiz isso nos 4, eu vou dar o aperto. Vou apertar em X, para apertar por igual. Apertei os 4, agora eu vou dar aquele ajuste fino, né? Você vai sentir na sua mão a mesma força em cada um deles para ficar por igual, tá? Ó. Sente a resistência que ela faz e deixa todos com a mesma força, tá? Não precisa apertar demais. Beleza, os 4 com a mesma tensão aqui. Agora a gente vai apertar os pillow blocks, um de cada um, até dar os 4. Então você vai revezando. Aperta o primeiro desse. Aperta o primeiro desse. O primeiro desse. O primeiro desse. E assim por diante. Assim você não erra e não esquece nenhum. Agora vai para o segundo. Agora a gente aperta o terceiro desse. O terceiro desse. O terceiro desse. Beleza, fixado. Olha como fica. Agora a gente não consegue mover porque está travado no fuso, né? Só quando gira. Você pode fazer o teste agora girando aqui, ó. Girando. E ele vai subindo. Ou descendo, tá? E é isso, agora a gente vai seguindo. Bom, agora a gente vai fazer a instalação do motor do eixo Z. Para fazer a instalação do motor do eixo Z, nós vamos utilizar essa placa aqui, onde nós faremos a instalação. Tá vendo que aqui tem rebaixos? Então o parafuso vai entrar pelo lado do rebaixo. Então a gente vai utilizar parafuso M630. Vamos colocar aqui os parafusos. Essa parte aqui é a parte de trás da máquina. O motor, eu quero que o cabo fique para trás. Então a gente vai colocar o cabo no mesmo sentido desse furo aqui, ó. Tá? Coloca o cabo no mesmo sentido do furo. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. O cabo do motor para o mesmo lado que tem esse furo aqui, certo? Agora é só colocar porcas Parlock de pressão, né? E fazer o aperto. Lembrando que você não deve apertar um lado inteiro primeiro. Coloque os 4 por igual e depois aperta até ficar justo os 4 e depois você dá o aperto final. Então aqui eu vou prender as 4 porcas e já mostro para vocês. Bom, agora que eu prendi o motor, a gente vai fazer a instalação aqui em cima dessas cantoneiras. Eu vou remover aqueles parafusos que eu tinha colocado aqui. Lembrando que a cantoneira a gente não apertou ela, né? Ela tá meio que solta, tá? A gente vai fazer o aperto agora, colocando o motor, colocando os 4 parafusos da cantoneira. E daí sim a gente vai fazer o aperto geral. Então aqui você tem que encaixar o acoplador no acoplador que já está aqui, ó. Beleza, olha só, encaixe perfeito. Agora é só colocar os 4 parafusos. Parafusos M6 com arruela. Coloca os 4. Coloca a arruela e porca de pressão em todos eles. Faz o aperto por igual. Eu vou colocar aqui, ó, a arruela com a porca de pressão. Agora a gente vai fazer o aperto até essa placa branca encostar nas cantoneiras. Agora a gente vai apertar esses daqui que fixa uma cantoneira na outra. Agora eu vou dar um aperto geral nos 4 de cima. Não precisa apertar demais, tá, pessoal? Se você tentar rodar com a mão e ver que está travado, pessoal, pode ser que seus fios do motor estão em curto, tá? Você tem que deixar os fios todos separados, senão você não consegue girar com a mão, viu? Se você tiver as bobinas em curto, ó, se eu colocar os fios em curto, aí, ó, fica duro, ó. Se você solta, aí fica macio. Dá uma dica aí pra vocês. Então, mais uma etapa concluída, olha só. Se você estiver instalando o motor NEMA 23 no eixo Z, o processo é o mesmo para prender a esteira porta-cabo, para prender aqui a base
nas cantoneiras. A única diferença é que o motor você tem que colocar naquele adaptador, né? Porque a furação é para NEMA 34, então você coloca esse adaptador, igual a gente colocou nos outros eixos, e daí você pode instalar o NEMA 23. Bom, pessoal, chegamos mais uma etapa da nossa máquina, né, da nossa Revolution 4 de 1,5 m por 1,5 m. Lembrando que você consegue comprar os kits de 500 por 500, 1000 por 1000 ou 1500 por 1000, tá? Tem 3 opções aí de tamanho e motorização. Depois é só você entrar em contato comigo, manda um e-mail para contato@atividademaker.com.br, fala que você quer o kit completo da Revolution número 4, fala qual a área que você quer e eu vou te mandar um orçamento aí com algumas opções, tá bom? Se você quer comprar somente o kit da estrutura em PEAD, é só entrar na minha loja, atividademaker.com.br/loja, que tem um kit para vender. Então é isso, deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado, gente. Se vê no próximo vídeo.